A gente já começou a falar, a última vez, sobre essa influência daqueles que já não têm mais o corpo, estão numa outra dimensão. Qual a influência que eles têm na nossa vida agora, enquanto nós estamos encarnados, né? Porque é aquilo que a gente já vem falando, a gente não os vê, a gente não os ouve, não todo mundo, algumas pessoas, né? Como nós estamos conversando agora, algumas pessoas ouvem, ok, mas a maioria não. Mas, como a gente já conversou antes, eles sim, eles nos veem, nos ouvem e podem influenciar-nos. Lembra que eu falei? Lembra aquele dia, né? É justo? Ou seja, agora nós vamos falar das influências, da capacidade que eles têm, né? Estando do outro lado, de nos influenciar. Mas antes disso, vou pôr um videozinho que é que a gente já viu outro dia. Vamos. Então a gente continua agora a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. Não esqueçam do lance da bolinha. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Por que vocês acham? É uma pergunta que a gente fala. A gente vai falar que eles nos influenciam, nos induzem ao mal, a pergunta foi essa. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Lembra que eu falei, não esquecem da, não esquece da bolinha. Viu? Por que pergunta assim? Porque muita gente ainda se pergunta, mas Deus, por que você permitiu que ele fizesse isso para mim? E agora eu não estou falando do espírito, eu estou falando de qualquer pessoa encarnada. Quando acontece alguma coisa, fala, mas meu Deus, por que tu permitisse que ele me fizesse esse mal? A pergunta que eu faço sempre, tem aí permissão de Deus? Primeiro, o que é Deus? Não esqueçam disso. Nós somos. Então, olha que pergunta. Por isso que eu estou falando. A pergunta é para aquela época, para aquela cabeça. Pois, os espíritos imperfeitos, ignorantes, chamem como quiser, tá? São instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tem que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pela prova do mal para chegar ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Ele diz, o Espírito diz, a nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Pergunta, alguém consegue colocar o outro no bom caminho? Não. Eu estou falando isso, gente, porque a gente precisa parar e pensar. A gente precisa aprender a entender, a compreender, a questionar o porquê das coisas. Então, assim, a nossa missão consiste em ter colocado. Não, ninguém tem a missão de me colocar no caminho. Porque se a outra bolinha não quiser, a bolinha vai responder a quê? A frequência. Ele pode querer o que quiser, mas se eu não quiser, eu não vou para o bom caminho. Assim como, se eu não quiser, eu não vou por um mau caminho. Então, isso não existe, tá? Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais. Aí o quê? Aí eu concordo com o espírito, com a resposta. Desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm até auxiliar no mal. O que é correr auxiliar no mal? É a bolinha que a balançou, a outra respondeu. Alguém falou para a bolinha que ela tinha que balançar também? O que a mulher falou ali? Tem uma energia. Elas se reconhecem uma na outra. Por isso que a outra também balançou. Ok?
Por quanto o espírito inferior corre até auxiliar no mal. Não é que corre a auxiliar no mal, ele responde, né? Logo que desejas praticá-lo. Então, quem que quer praticar? É ele, o espírito, ou é a gente também? A gente também. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Então, essa é uma resposta de que, se fores propenso ao assassínio, por exemplo, né, terás em torno de ti uma nuvem de espírito a te alimentarem no íntimo a vontade de assassinar alguém. Concorda? Mas primeiro tem que vir da onde a vontade de quem está na lida aqui. Quem é que está experienciando o que diz a regra? Não são eles. Não é quando você passa para o lado de lá, você diz a regra. A regra é você que diz quando você está na experiência. Você está no jogo. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos atos. Ou seja, ele está dizendo, da mesma forma que tem aqueles que vão te induzir ao mal, o que eu não concordo, que ninguém me induz se eu não tiver uma vontadezinha daquilo. Ninguém me induz. Essa história de botar a culpa no outro, eu fiz porque fulano mandou, eu fiz porque fulano disse que era assim, eu fiz porque ele me induziu, desculpa, mais esfarrapada impossível. Porque, no fundo, a decisão foi sua, porque se você não quisesse, você não faria. Então, essa história já vai cair por terra dizer que tem obsessor que comanda a nossa vida. Começa daí já, tá? Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Vai ser muito complicado falar todas essas perguntas para vocês. Porque a influência, ele pode influenciar. Mas nessa época, ainda nós pensávamos assim, que o lado de lá, ou né, o espírito, tinha mais força que nós. Éramos de forças diferentes. Ele tinha um poder que nós não tínhamos. Mas a gente sabe, foi aprendendo durante 100 e poucos anos, de que não é assim. Não é assim. Então, pode o homem eximir-se dessa indução? Ele pode se safar, sair dessa? Pode ou não pode? Pode, né? Claro que pode. Visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ao que, pelos seus pensamentos, os atrai. Sabe a bolinha? Bolinha mexeu, a grande. Qual é que mexeu? As outras duas que estão numa sintonia, numa frequência de energia. Ah, mas eu não consigo. É subjetivo mesmo, é difícil, até para mim. Entender que e é desse jeito, até para mim. Às vezes você vai falar, ah, mas para você, não, mentira, é difícil também. É muito complicado. Acho que antes de falar para vocês, quando eu falo assim, eu estou falando para o meu ouvido escutar. Por quê? Porque a responsabilidade é. Você viu que engraçado, minha pergunta, mas você viu que o Espírito respondeu antes? Ele falou que é utilizado por Deus para poder fortalecer a gente. Mas aqui ele diz: não, depende de você. Se você facilitar com pensamento, com vontade, a gente vai dar uma forcinha para o bem ou para o mal. Ou seja, você atrai o sinal que transmite. Lembra que eu falo sempre do Wi-Fi, gente? A gente conversa hoje pelo WhatsApp, por ligação mesmo, WhatsApp, com quem está no outro cômodo da sua casa, com quem está na outra rua, com quem está em outra cidade, com quem está em outro país. Concorda, gente? Vocês acham que está tudo bem? É normal? A tecnologia é legal, não é? Vocês já se perguntaram? Mas como é que funciona? Não tem fio do meu celular para um celular que está lá na Espanha. Como funciona?
Alguém parou? Ou a gente só vai usando? Tá bom, tá legal, mas ninguém nunca perguntou. É preciso perguntar, porque essa mesma energia, essa mesma força, essa mesma frequência está à disposição para aprendermos a usar. Sabia que a nossa condição cerebral e o nosso coração tem uma força que a gente ainda não consegue nem mensurar se soubesse usar energia? A capacidade que teríamos, entende o que eu estava falando com você agora? Da força que temos? Só que às vezes a gente veio aprendendo que o lado de lá, depois que está sem corpo, só porque eles podem nos ver, falar com a gente, nos enxergar, saber dos nossos pensamentos, a gente deixa e a gente não consegue deles, certo? A gente acha que por essa razão eles podem mais. E aí a gente se desvaloriza espiritualmente, energeticamente, frequencialmente, e dê o termo que vocês quiserem. Mas a gente se desvaloriza enquanto ser eterno. E não só o corpo, o cabelo. Não é isso que eu estou falando. É muito mais que isso. Então, é curioso como as pessoas acreditam no Wi-Fi, que são ondas. E por que a gente tem dificuldade de acreditar na vibração? Vocês já fizeram a experiência de quando alguém liga um amigo, ai, tô mal, não tô legal, tô precisando da sua ajuda, assim, sei lá, faz uma oração por mim, é muito comum, né? Faz uma oração, sei lá, eu tô assim, não tô legal. Gente, tenham a plena certeza, você pode estar a quilômetros do outro lado do mundo, outro país, para naquele momento, para de coração inteiro, sabe, de alma, de tudo, para. Respira e tenha certeza, se conecta com o universo, que isso é tudo e muito mais. E lembra dessa bolinha, que se você fizer com amor, com carinho, sabe? Emanar de você para aquela pessoa, para dar força que seja para ela naquele momento, ela vai sentir um bálsamo. Ela não sabe da onde vem, mas ela vai sentir sabe assim, tipo uma bateria nova para continuar. Se 1, 2, 3, 4, 10 faz isso, imagina como aumenta a bateria dela, essa energia. A gente manda isso. De onde você está, não precisa estar colado na pessoa. Você pode sentar no seu ambiente, respira, tenha consciência do tamanho que você é. De que você não é esse 1,60m, 1,70m, 1,50m, 1,80m, sei lá. Você não tem tamanho. Você é muito mais que isso. Então, encontre-se muito mais que você é, com certeza. Não precisa pedir ajuda para um outro. Você pode até dizer, ó, meu mentor, me auxilie, deixe mais forte ainda. Em 2 vamos ficar mais forte ainda. Mas não é ele que vai fazer sozinho. É você, a sua vontade, o seu amor incondicional naquele momento. Que eu tenho certeza que o outro recebe o bálsamo. A ajuda, a bateria que precisa para fazer o que tiver que fazer. Tenha certeza disso. Então, agora só tem uma coisinha para pensar nisso. Ele não põe você. Ele encontra você. É diferente. Ele não põe. Isso a gente tem que tirar da cabeça. Nenhum espírito tem poder sobre a sua vontade. Sobre o seu desejo, que às vezes é inconsciente, tá? Não, ele não impõe, Se ele não encontrar, é isso que eu quero que vocês entendam. Ele pode fazer muita coisa e realmente fazer você sofrer se ele encontrar o canal em você. Sabe assim? Por exemplo, você, por alguma coisa que aconteceu, você ficou triste, alguma coisa, ou uma discussão, enfim, qualquer coisa, você ficou triste. E aí, sabe aquela caída que dá, assim, que a gente fala assim, nossa, fiquei super mal, né? Aquilo me chateou. Aí você fica. Só que ficar um pouco não é estar.
Ficar é você fica e você muda, você fica e você. Isso, a nossa vida é dinâmica, tá? Os sentimentos também são. Só que você ficou chateada, mas aí você fica, puxa, a pessoa não precisava fazer aquilo. Puxa, naquela situação eu fiz isso para ela. E aquilo vai aumentando, sabe? Vai aumentando. Nesse momento, se tem algum espírito que está também com uma sensação de que alguém está devendo a ele, sabe? Assim, não fez, não atendeu, não ajudou, ele está com esse mesmo sentimento de chateação. Lembra que eu falei da tribo? Ele vai se chegar. Por quê? Porque é como se é a lance da bolinha. E aí, não é que ele fez você fazer uma. Ah, porque daí você pensou tanto, você ficou, chegou à noite, aquilo ficou na cabeça, acaba até sonhando com aquela situação. Aí chega no dia seguinte e fala: eu vou falar com essa pessoa, não vou deixar passar em branco. Pronto, está feito o caminho. Ele encontra você. Então, ele encontrou, mas ele não induziu você a ficar guardando, porque ele só vai encontrar você depois que você está naquele estado. Não, você não ficou, você permaneceu naquele estado. Entendeu? De chateação, de tristeza. Por isso que a gente precisa, às vezes, vivenciar uma tristeza, precisa vivenciar uma raiva, porque a raiva vira força, a tristeza vira alguma coisa que você ainda não sabe que você tem e por que o outro te ofendeu. Então é bom você vivenciar para você aprender. Mas você não pode permanecer lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, vira depressão, vira doença. Aí, minha filha, todos eles que estão do outro lado, insatisfeitos, falar, vou sentar por aqui também, é minha turma. Às vezes nem te conhece. Não está fazendo por maldade. Aí, obsessor que veio me acompanhando. Não, ele nem sabe, ele vai sentar do seu lado e falar, vamos dividir aqui a tristeza. É normal. Quando você está triste, você quer que alguém fique do seu lado todo sorridente? Ah, não, eu quero ficar na minha tribo. Então, é isso. Então, ele não, o espírito não impõe nada. Não tem poder para impor nada. Tirem isso da cabeça. Ah, mas é obsessor. Desculpa, filha. Para e pensa o que você está fazendo, o que você está pensando, para esse obsessor ficar te incomodando. Bora pegar essa rédea da sua vida aí e falar, não, quem manda aqui sou eu. Acabei de falar isso para ela. Quem manda sou eu. A gente pode ter contatos. Posso te ajudar. Posso estar. Minha energia pode te ajudar. Mas quem comanda sou eu. Então, esse é pegar, quando eu falo do autoconhecer, e pegar a vida na sua mão. Isso é responsabilidade, né? Vamos lá. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Vou ficar repetitiva. Se eu digo não, renunciam. Ele tentou. Ela lá ficou chateada, aconteceu de manhã, eu estou falando uma coisa simples, né? Uma briguinha de amigos, digamos assim, uma discussão de amigos. Isso vale para coisas bem terríveis. Aí ficou de manhã, chegou na hora do almoço também, de tarde também, de noite ficou remoendo, e sabe? Ele não vai renunciar, ele vai ficar espreita. Tá indo para o mesmo caminho, então vou ficando por aqui. Agora ela disse não, não vai me chatear, porque a vida é assim, um dia e outro, a vida é dinâmica. Então, se ela fez, antes de fazer para mim, ela fez para ela mesma, que vai ficar marcado em quem fez. Ela sai. Se ela sai, que queiras que fizesse o espírito? Se eu digo não, o espírito vai embora, renuncia? O espírito respondeu, que querias que fizesse? Se você diz não, queria que ele ficasse insistindo, mas ele não está na mesma vibração que você. A bolinha mudou, ele é bolinha de baixo, você é bolinha de cima. Como é que vai? Não tem. Isso é ciência. Não tem como ele ficar na mesma bolinha, entende, gente?
Então, desmistifica essa coisa. Ai, meu Deus, é espiritual. Desmistifica, depende da gente. Para desse medo da espiritualidade. Quando você anda na rua, você tem medo de quem você encontra na rua? Mesmo que você não conheça? Você fala, bom dia. É ou não é? Você não conhece? No mínimo você faz com a cabeça assim. Mas você não tem medo? E por que você acha que o outro dá poder para o outro? Então, é isso que a gente fala, cuidado desse poder. Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Por quê? Eu tenho mais o que fazer? Não. Eu não tenho mais o que fazer. Então, a minha vida, a minha brincadeira é essa. Eu só sei até aqui. Eu estou falando do espírito. Eu só sei até aqui. Por isso que a gente fala que é ignorância. Eu não entendo muita coisa. Eu vivo na densidade. Eu entendo essa vida aqui que viveu. Não vai para outro lugar porque não sabe nem que existe. Não sabe, nunca pensou a respeito. E aí, ele fica ali. Quem já viu falar que situações, às vezes, de pessoas que dizem assim, nossa, no meu quarto acordei, eu tinha, principalmente quem tem a condição de visualizar. Me vê lá. Divaldo Franco comentava muito, né? Quando ia fazer visita, alguma coisa assim, de chegar num quarto de alguém, né, que estava assim mal, ou depressivo, enfim. E olhava lá, tinha lá um espírito lá sentadinho lá no canto, 1, 2, 3, às vezes até uma meia dúzia, uma turbinha toda, sentada lá. Não era maldoso, não era assim, sabe, aqueles assim, não, vou te pegar. Não, estava sentado lá. Depressivo também. 6, 5, 6. Nunca ninguém ouviu casos que Divaldo contava? 5, 6, depressivos também. Divaldo chegava a comentar, mas assim, mentalmente, por que vocês estão aqui? A gente faz companhia para ele não ficar sozinho assim, né? Sem maldade. Só queria companhia. Só que tem um pequeno problema. Quem está encarnado tem o fluido vital de energia, um quantum, que fala cientificamente, de energia, certo? Que vai lá até seus 80, 100 anos, né? Que funciona com a DNA e tudo isso. Não é nada sobrenatural. E o outro lado é uma energia, é uma matéria diferente. Ele não ficou sabendo que existe mais nada além do corpo, cabelo bonito, carro, comida, mais nada. E ele foi para o outro lado. O que ele faz? Ele precisa vivenciar aqui, só que ele não tem mais corpo. O que ele faz? Ele fica nos seus iguais, junto com os seus iguais. Lembra da bolinha? Para quê? Porque para fazer companhia, não tem onde ir. Ele fica para fazer companhia. Só tem um detalhe, para ele ficar nessa ambientação densa, ele precisa do fluido da energia. Quem é que tem? O camarada que está lá que não consegue levantar da cama. Está dividindo a energia dele com mais 1, 2, 3, 5, 6 dentro do quarto. Entendeu, gente? Até que esse, que é corpo, fica doente fisicamente. Entende? Ele ficou doente de tantos obsessores. Lógico. Agora, a pergunta é quando ele caiu ali, ele se fez alguma pergunta para não ficar ali, ou buscar ajuda para não ficar ali, não aceitar se vitimizar para não ficar ali, para não virar chupim dos outros, dos espíritos? Porque os espíritos não fazem por maldade, gente. É isso que a gente precisa enfiar na cabeça. Os espíritos são ruins. Não, gente. É você sem corpo. E que direito tem de falar que você é ruim? Eu não lhe conheço. Então, eles só precisam que você divida um pouquinho dessa energia que você tem para ele poder ficar aqui. É o único lugar que ele conhece. Aí a pergunta, quando você for, você quer ficar onde? Dentro da sua casa? Pelo amor de Deus, gente. Tem um universo inteiro aí, multi-universo. Você é de todos esses lugares. Então, pelo amor de Deus, né?
Ficar dividindo ainda com quem está tentando aqui, né? Que já é pouco para nós. Já é pouco para nós. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? A pergunta é ridícula, né? Neutralizar a influência dos maus espíritos. Gente, não tem maus espíritos. Tem espíritos que ainda estão ignorantes e às vezes não tem o que fazer, faz maldade mesmo. Mas eles não são maus espíritos. Entende? Qual é o meio que a gente pode neutralizá-los? Sair matando eles? Não, porque já morreram. O que a gente pode fazer? Vibrar bem. Vibrar bem. Mas como é que eu vibro bem? Vivendo bem. Vivendo bem. Aí, logicamente, tem as ferramentas. Praticando bem, pondo em Deus toda a vossa confiança. O que é Deus mesmo? Eu estou pegando nisso, gente, para que a gente tire de uma vez por todas essa ideia de que Deus está lá. Deus não está lá. Imagina, eu vou falar uma coisa que é obscena agora, né? Mas quem não quiser, fecha o ouvido também e não escuta. É como se Deus fosse isso aqui e ele se explodiu em um monte de nós. Ponto. Bem, bem ridículo, mas é isso. Então você é o quê? Você é ele, experienciando. Então você deve respeito a quem? A você próprio. A você próprio. Quando você se respeita, se conhece, se busca, você está tendo a maior fé do mundo e honrando esse Deus. Entende o que eu falo? Então, é muito. E aí a gente pode falar sim, pondo em Deus toda a vossa confiança. É lembrar sempre que Ele está ali, que é você. Então, quando você faz isso, você não vai lá, você vai aqui, dentro. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Como é que eles querem mandar na gente? Se a gente deixar, lembra que eu falei? A galerinha tudo sentadinha no quarto? Eles não querem mandar na gente, eles só querem estar junto com quem está sentindo a mesma coisa. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esse vos assalta pelo lado fraco. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E essa tentação, e aí eu fui entender, né? Por isso que eu falo que quanto mais a gente busca, quanto mais a gente vê que a gente não sabe nada, que a gente ainda é ignorante em muita coisa. Aí eu disse assim: livrai, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. O que é o mal? O que é o mal? Aquela frase típica que a gente sabe. O que é o mal? É a ausência do bem. Porque mal não existe. Se mal existisse, mal que eu digo assim, existe o bem e o mal, a gente ia falar que então Deus fez o mal? Fica esquisito, né? Então tudo isso que é o todo também tem coisa mal? Então, assim, o mal é a ausência de não ter as coisas, o bem. E por que não tem? Porque a gente, em cada patamar de experiência, a gente vai desenvolver de uma forma. Tem hora que a gente acerta de primeira. Tem hora que a gente vai levar. Quantas vezes a gente faz uma coisa, às vezes, e erra na primeira, erra na segunda, erra na terceira. Você fala, meu Deus, eu estou dando prejuízo. Não tô... E tem gente que é persistente, né? Enquanto não acertar, não vou parar. É ou não é? É assim a encarnação. Então, não é dizer que você vai evoluir para lá. Lembra que eu falei, não se evolui para cima. Simplesmente se evolui, se aprende. Você visualiza outras possibilidades.
Então, cair em tentação e livrar-nos do mal é um mal que eu mesma posso fazer. Livra da tentação não é a tentação de fora. Me livra da tentação é que eu não fique, que eu não tenha os pensamentos ruins, que eu não faça para o outro. Essa tentação não é alguém me tentando, é eu não tentar o outro, é eu não fazer errado com o outro. Porque o momento que eu fizer isso, eu chamo quem perto de mim, lembra da bolinha. Eu fiz errado, o que vai acontecer com a bolinha? Tudo que faz errado vai vibrar junto comigo. Vai deixar o negócio 3 vezes pior. Entende? Então, esse livrai-nos do mal, Jesus não está dizendo para fora, está dizendo é você. É você que tem que cuidar com esse mal que surge aí de dentro. Porque você está aprendendo. Mas já tempo de terminar. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza, a nossa vontade de acertar, né? Procedem desse modo cumprindo missão? Lembra a primeira pergunta? E se é assim, cabe-lhes alguma responsabilidade? Eu vou falar que essa pergunta não faz sentido, né? Porque eles falaram assim, é uma missão deles fazer com que a gente, eles façam a gente fazer errado para que a gente tenha força para não fazer? É essa a pergunta. Eu acabei de dizer que eles não fazem, não induzem. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Claro, né, gente? Que ridículo. A resposta tem que ser essa. Aquele que o faz age por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda, para vos experimentar. Nunca, porém, ele determina tal procedimento. Compete-vos repeli-lo. Essa parte de pode Deus permitir-lhe, isso é religioso. Isso é com base na visão da religiosidade, do pecado, né? Em que foi colocado o formato que foi feito o concílio de Niceia. Então, assim, isso foi trazido, foi aprendido, e grandes espíritos, até hoje, que foram da igreja. Então, muitas das coisas têm a colocação também. Então, eles se perdem bastante nessa questão, às vezes, de falar, é culpa sua, mas aí Deus permite. Tem que tomar muito cuidado com isso, viu, gente? Estamos acabando. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, o porquê de estar sentindo isso, né? Devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? O que vocês acham? Só porque o corpo estou me sentindo bem. Aí é só o corpo que é responsável por isso? Claro que não. É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrai com os espíritos, comunicar. Ou das que com eles tivesse durante o sono. E é verdade. Quem aqui já, por exemplo, levantou, dormiu bem, sem problema, não estava chateado, não estava com problema, assim, e acordou meio esquisito. Sabe assim? Sabe aquele dia assim, você fala, não tá legal, não tá bom, parece que, sabe, aconteceu alguma coisa, não é? Quem aqui já aconteceu isso? Todos, né? Eu falei pro Márcio essa semana, eu fiquei até encafifada, foi ontem que eu comentei com você? Ontem, o lance de sonhar com aquele senhor, que eu falei que foi meu chefe e tal, e foi um sonho muito, assim, muito angustiante, sabe? Não foi sonho, sabe quando você é nítido, eu estive com ele. E ele é alguém que tirou a própria vida, sabe? Um senhor já mesmo. E ele foi meu chefe há muitos anos atrás. E a situação em que a gente vivenciou ali foi muito difícil. Eu acordei, fiquei algum tempo na cama sentada, tentando pensar a respeito. Fiz uma vibração por ele, porque não sei onde eu fui parar também, que eu fui lá conversar. Enfim, fiquei uma boa parte do dia assim com aquilo, sabe, na minha cabeça, assim. Até a gente foi caminhar, foi de sábado para domingo, foi caminhar na praia e falei, nossa, não consigo tirar aquela situação da minha cabeça. Então é bem isso. Foi alguma conversa que eu tive, eu não lembrava totalmente da conversa, foi alguma coisa muito assim desagradável e que eu não gostei,
Mas, enfim. Ou das que tivesse durante o sono, que foi isso mesmo. Em compensação, existiu uma vez, eu levantei de manhã para ir, eu estava ainda na pousada, viu? Estava indo para a pousada, nunca mais me esqueço. Eu tento sentir o mesmo que eu senti aquele dia. Eu acordei, eu não sei onde fui, com quem falei, mas foi o dia mais feliz da minha vida, e não foi uma felicidade daqui. Me emociona porque eu lembro que eu fui para a pousada, eu fui dirigindo e eu lembro que eu parei o carro, estava morando ali já, a gente já estava morando ali na Vila Angélica. Eu parei o carro, e eu parei assim, agradeci, falei, eu não sei para onde fui, mas aonde eu fui era muito bom, porque a sensação que eu tinha, gente, eu não queria, eu flutuava. Eu estava dirigindo, eu flutuava, minha vontade era de sair, gritar para o mundo que existe uma coisa melhor. E eu nunca mais esqueci, a ponto de cada vez que eu lembro eu me emociono. Eu não sei onde eu estive, não sei com quem estive, agora uma certeza. Era muito melhor que aqui e era a minha casa. Porque a sensação era boa demais, demais. Eu nunca mais esqueci. Foi assim uma manhã, sim, 8 horas da manhã, dia, sabe assim, eu não sei o que aconteceu. Então eu tenho certeza absoluta que eu estive em algum lugar que eu já conheço e que eu não queria voltar, não queria estar. Foi muito bom. Então, isso aqui realmente fala muito disso. A última. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar a circunstância em que nos achamos ou podem criá-las. Aquilo que a gente estava conversando com ela ali, ó. Falou assim, eles aproveitam ou eles criam uma situação para nós? Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos sem que disso vos dei conta para aquilo que cobiçais. Ele pode criar? Pode, mas ele não cria sozinho. Ele cria porque ele percebeu em você uma tendência. Ah, eu tenho uma tendência, sei lá, né, sei lá, ser estourado. Mas eu posso estar quietinho naquele momento, mas está lá dentro. Você é uma pessoa estourada. Um espírito que foi assim estourado, falou, vou matar a saudade quando ele estava lá na vida, lá, né, de encarnado. Achei. Ele é estouradinho. Quer ver arrumar uma situação para dar uma animada aqui na coisa? Ele vai arrumar uma situação onde aquela bênção vai se irritar. Só para o outro se animar e estar junto também. Então, é isso que eu estou falando. São coisas tanto do pequenininho, de uma irritabilidade, uma falta de paciência, sei lá, qualquer coisa. No trânsito, né? Então, assim, qualquer coisa, se ele perceber que tem lá, como ele percebe? Porque é energia. Lembra que eu falei? Você pode mostrar para o outro que você é assim, que você é assado. Chega para ele falar, olha, eu sou assim, eu sou uma pessoa calma. Né? O Espírito Santo deve estar olhando e falar, tá mentindo, que eu sei que você não é. E te pego na esquina, para mostrar para o outro que você não é. Então, muitas das vezes, permissão para que aquilo exploda, e ele às vezes é utilizado mesmo, né? Porque faz com que você faça aquela explosão, e aí é um momento para você olhar e falar, pomba, mas por que eu fiz isso? Aí é o momento de você se auto-pensar sobre o assunto, para poder fazer diferente e transformar. Então, muitas vezes, é bom. Muitas vezes, ele acaba auxiliando. Depende do que você vai fazer com aquilo. Certo? Então, assim, ó, eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada. No caso, por exemplo, alguém perdeu um dinheiro, e aí você está indo ali, aí você fala, mas ninguém está vendo, né? Aí o espírito está lá assim, oba, vou ter o que fazer agora. Ele não tem nada contra você, ele não é seu inimigo. E aí ele dá uma induzida a você a pegar e pôr no bolso, em vez de pegar e falar, poxa, eu vou ver se de repente eu descubro de quem é. Primeiro, se não descobrir, se não souber, ok. Mas primeiro, a intenção. E essa intenção ele sabe. Agora, só para finalizar, esse nós falamos o tempo todo de um espírito dos espíritos que não tem nada contra você. Apenas quer companhia,
faz a maldade porque ele precisa de energia, ele quer ver você, ele vai dar risada da sua cara, ele vai, enfim, ele vai aprontar, ele não tem nada contra você. É diferente daquele que veio com um propósito lá atrás, disse, eu vou dessa vez, mas eu vou fazer isso. Veio com propósito, atrás da missão. Ah, minha filha, se você acha um que lá atrás você deu uma passada de perna ou você fez qualquer coisa, ele vai achar você. E ele vai provocar você para ver se você cai. Para ver se você deixa e não faz o que você tem que fazer. Mas por quê? Mas aí isso é rixa antiga. E aí ele vai vir sim. Muitas pessoas que se propõem a um trabalho, se propõem a fazer alguma coisa para o coletivo, de coração aberto, toma na cabeça, vive passando aperto. Por quê? Porque se ele tiver um desafeto para o outro lado, o desafeto vai perturbá-lo para ver se ele sai da linha, mas não consegue. Porque vai depender. Quem assistiu Divaldo Franco, o filme? Lembra o cara que tentou e falou, não, meu irmão, vem aqui, a gente pode conversar. Eu fiz tudo isso mesmo para você. Mas eu estou tentando dessa vez. Me perdoe, mas estou tentando dessa vez. Bora comigo, vamos ver se a gente aprende junto. Não, vou, porque eu vou te fazer isso, vou te fazer. Ele cansou. Sabe por quê? Porque ele não tinha energia. Divaldo não dava energia de raiva para ele. Então, mesmo esse que te marcou e fala, eu te acho depois, você também pode evitá-lo. Você é só ajudá-lo também. Diga, venha para cá, mas ele não vai conseguir chegar. A luz não deixa, ele não consegue. Ele não vai conseguir entender o que você já aprendeu. Ele não consegue acompanhar. A bolinha não anda junto. Até a hora que ele cansa. Ou ele vai abrir os braços e dizer, venceu. Você venceu? Ou ele leva você e ele vence. A bolinha anda junto, os dois têm que estar juntos. Para o bem ou para o mal. Então, gente, acabando é isso. Se alguém virar e falar assim, não, tal pessoa está assim porque ela está com um espírito ruim que não está deixando ela fazer. Você fala, bora aqui, venha conversar, vamos conversar. Vamos conversar. Ele pode estar, realmente pode, o espírito pode estar aproveitando. Mas, o que é que você está fazendo para deixar ele ficar perto de você? O que é que você está fazendo para permitir que ele faça isso com você? Não estou fazendo nada. Para e pensa. Para e pensa. E a sua intenção? O que vai lá dentro que você não conta para ninguém? É isso que é a pergunta que a gente tem que fazer. Porque nada nos afeta sem a nossa permissão. Nada. Ponham isso na cabeça. Ninguém. Viu que a gente estava conversando? Nada. Se ele perceber a sua força, ele não tem o que fazer. A bolinha não vai rolar. Não vai rolar. Você é mais forte. Não esqueçam disso. Ok? Gente, olha o assunto próximo. Acabou.